Fala, my friends! Tudo bem? Vamos voltar ao nosso curso de grego, às nossas aulas de grego, e hoje nós vamos falar especialmente sobre o iota subadscrito, que faz a função, por que essa sinalização, o que é de fato o iota subscrito. Tá bom? Vamos lá, eu vou transicionar aqui a minha tela para que a gente possa falar desse assunto. Primeiramente, nós temos que entender que no grego existem 7 vogais, diferente do português que existem 5. No nosso português, nós dizemos A, E, I, O, U. No grego, nós vamos dizer alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega. Dessas 7 vogais, existem as vogais fortes e as vogais breves. Por exemplo, o epsilon é uma vogal breve, assim como ômicron. Elas serão sempre vogais breves. O y e o alfa podem fazer o papel, dependendo dos casos, de vogais longas, mas também de vogais breves. Diríamos que fosse uma espécie de vogais coringas. Elas podem ser tanto breves quanto longas. Por que é importante a gente entender isso? Porque nessa aula sobre o iota subscrito, nós vamos perceber que o iota subscrito só é sinalizado em vogais longas e não em todas as vogais longas. Porque, por exemplo, o Y, vez por outra, pode fazer o papel de vogal longa. Mas ele não é sinalizado com iota subscrito. Apenas essas 3 vogais. O alfa, o eta e o ômega são vogais que são sinalizadas com o iota subscrito. E também, ao mesmo tempo, são vogais longas. Então, o alfa, nesse caso, sinalizado com iota subscrito, significa que ele está fazendo o papel de uma vogal longa. Então, como você pode ver, o iota subscrito é esse pequeno sinal do iota, onde ele vai se abrigar na região inferior das vogais, como você pode ver aqui. Ó. Esse é o eta, sinalizado com iota subscrito. Você vai dizer assim, então isso aqui é um ditongo? Eu devo dizer ei? Não, você vai pronunciar e, assim como no caso do ômega, com o iota subscrito, ele também fica sinalizado, ele é graficamente um ditongo, mas ele não é pronunciado como oi. A mesma coisa o alfa, ele não é pronunciado ai, mas ele é graficamente sinalizado com iota subscrito. Já o iota adscrito, ele vai fazer a mesma função do iota subscrito, porém, quando as letras, as vogais, vierem na sua forma maiúscula, obrigatoriamente, por questões de estilo, o iota não vai poder ficar embaixo. Então, ele vai ficar ao lado. A expressão ad, né, ao lado. Então, o iota adscrito nada mais é do que a mesma coisa que o iota subscrito na sua função, porém, grafado ao lado das vogais, das quais recebem esse sinal. No caso do alfa, do ômega e do eta. Lembrando que elas estão aqui na sua condição maiúscula. Eles são ditongos? Eles são ditongos, mas repare que os ditongos aqui não são listados com iota subscrito. Isso quer dizer que eles têm que ser foneticamente pronunciados, como neste caso. Ai, ei, oi, au, eu, u. Lembrando que o ditongo com ômicron y, você se pronuncia ele com u. Já nesse quadro, nós vemos a listagem de ditongos, porém ditongos gráficos. O que é um ditongo gráfico? É um ditongo que, na sua forma gráfica, é reconhecido como ditongo, porque ele é munido de 2 letras, de 2 vogais. Aqui no caso o alfa e o iota, o eta e o iota, e o ômega e o iota. Entretanto, não existe a sua pronúncia. O que equivale a dizer que você não pode pronunciar nenhuma letra, nenhum ditongo gráfico com iota subscrito ou iota adscrito. A pronúncia vai ser sempre com a primeira letra. Alfa, eta, o ômega. Na nossa pronúncia seria como a, e, o. Ainda que sinalizado, se fosse possível pronunciar a sinalização, seria ai, ei, oi. Mas isso não acontece de forma prática, ok? Qual a finalidade, my friends, de eu usar o iota subscrito? Qual é a função dele? Ele é muito importante. Entre as suas principais importâncias, ele é muito útil para você encontrar o caso dativo nos substantivos e também nos pronomes e artigos. Aqui nós temos um exemplo de um artigo. Esse artigo masculino ou neutro está no caso dativo. Como que eu sei? Por causa do ômega e do iota. Aqui o artigo feminino também está no caso dativo, por causa do eta e do iota, ambos subscritos. O que significa que, no caso dativo, o artigo vai solicitar uma preposição, porque ele indica que o complemento
é um objeto indireto. O objeto indireto ele requer uma preposição. E veja bem, aqui é um caso bem tranquilo, é um caso bem simplório do dativo. Ele tem muito mais função do que só colocar uma espécie de para, né, ou alguma preposição semelhante a essa. Mas aqui, num primeiro momento, num primeiro exemplo, é como se fosse a preposição solicitando. Aliás, é como se fosse o artigo solicitando uma preposição. Então, o que seria o ou a, por causa de estar no caso dativo, sinalizado pelo iota subscrito, eu tenho que dizer ao, ou tenho que dizer para o. A mesma coisa aqui, para a ou a craseado, que seria a junção de dois as. Isso é o que faz o caso dativo no caso do artigo, mas também ele vai aparecer no caso dativo dentro dos substantivos. Então você vai poder ver o substantivo dativado e ao ver ele dativado, você vai saber que ele requer um objeto indireto, requer uma preposição, fazendo um papel de objeto indireto, e ele será sempre, os substantivos dativados serão sempre, na primeira e segunda declinação, sinalizados com iota subscrito. No caso aqui, do exemplo do artigo masculino e aqui do artigo feminino. Você pode ver que a mesma coisa funciona quando a gente vai lidar com pronomes pessoais. Aqui no caso da terceira pessoa, que é o pronome autós, se a gente fosse seguir a sua raiz lemática, autós. Como nós estamos trabalhando com o dativo, o autós ele vai se tornar auto. Lembrando que eu não posso pronunciar o iota. Não é autoi, é auto. E não é autei, é aute. O que significa auto? Significa ele, do seu estado normal. Mas como ele está no estado dativo, eu tenho que inserir uma preposição. Então ficaria a ele, para ele. A ela, para ela. Percebe a importância do iota subscrito, my friends? Se não tivesse o iota subscrito, eu não conseguiria ter a sinalização do dativo nesse caso. Agora, olha que interessante. Além dele fazer esse papel de sinalizar para a gente o substantivo, o artigo e os pronomes, o iota subscrito também faz um papel muito importante para nos identificar a voz passiva dos verbos. Aqui nesse caso do presente, mas ele faz isso também no caso do verbo estando no auristo. Olha só, aqui na voz ativa nós temos o verbo legou, que seria semelhante ao nosso verbo falar, narrar, discutir, dizer do português. Como no grego a gente não usa o infinitivo na forma padrão de classificação dos verbos, nós temos que colocá-lo na primeira pessoa. É assim que você vai achar nos dicionários. Então, legou, que significa eu falo, eu narro, eu digo, está na sua forma ativa na primeira pessoa do singular. Agora, olha que interessante. Quando eu coloco ele na voz passiva, ou seja, não é o sujeito que pratica a ação, o sujeito, na verdade, sofre a ação do verbo. Então, nesse caso, ainda aqui no exemplo de um verbo no presente do indicativo, na segunda pessoa, eu vou sinalizar com iota subscrito. Então, sempre que você vê essa terminação verbal, significa que ele está na segunda pessoa, na voz passiva, neste caso, no presente do indicativo. Então, ao invés de eu dizer eu falo, eu vou ter que dizer algo semelhante a isso. Tu sejas falado, tu sejas narrado, tu sejas discutido, tu sejas dito. Por que eu cheguei a essa conclusão? Por causa do iota subscrito. Então, vocês perceberam como é importante a gente entender o iota subscrito? Pratique, tá? Pega o papel, escreve, tenta sinalizar o iota subscrito nesses exemplos que está aqui no vídeo. E essa foi a aula de hoje para a gente falar do iota subscrito, do iota adscrito, no caso de estar em maiúscula, e da importância que ele tem na língua grega. Ele não está ali à toa. Ele vai nos revelar detalhes importantíssimos. Nós não colocamos todos os detalhes, talvez os principais, que é você indicar o dativo e indicar a voz passiva. Tudo bem? É isso aí. A gente se vê na próxima aula.